Bom, e aí, gente, o que acontece? Só um detalhe: os folículos maduros ou de grafo também podem ser chamados de folículos terciários, tá? Caso a professora tenha falado, folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, terciário é o maduro ou de grafo, tá? Aí o que acontece? Os folículos vão, né? Não vai ser só um folículo que vai é, se desenvolver até se tornar um folículo maduro, né? Vários folículos secundários vão se desenvolvendo, né? Aí eles se tornam folículos maduros, só que um em específico é que vai se desenvolver mais. E o que acontece com esses outros folículos maduros que não foram ovulados? Eles vão entrar em atresia folicular. O que é isso? As células da camada granulosa vão morrer, né? Aquelas células ali no geral, né? Todas vão morrer, vão se separar e vão ficar ali soltas no líquido folicular, né? E aí lentamente o organismo vai absorvendo aquele material. É, Aqui a gente tem um exemplo, ó, folículos atrésicos, olha aqui, né? Ficam soltas ali. Outro exemplo a gente tem aqui, olha lá, folículos atrésicos. Olha aqui, ó, células da granulosa mortas. Estão vendo? Aí o que acontece? Quando esse folículo terciário, né, que foi ovulado, realmente sai, né, o ovócito junto com a corona radiata, vai sair do ovário para ir para tubo uterino, para ir ser fecundado, etc e tal. As células que ficaram lá do seu folículo, elas também vão entrar num processo, né, de mudança. Aí elas não vão entrar na atresia folicular, elas vão se tornar um corpo lúteo, né? E o corpo lúteo, ele é uma glândula temporária, né? Porque ele, durante algum tempo, ele vai ficar é, liberando, né, produzindo alguns hormônios. É, e aí a gente vai ter é, uma quantidade ali de células, né? A gente vai ter as células granulosa luteínicas, né? Que são as células que eram as células da granulosa e agora são células do corpo lúteo. E a gente vai ter as células teca luteínicas, que eram as células da teca interna, tá? As células granulosa luteínicas são maiores e as células teca luteínicas são menores. Não tem muito, olhando assim, a gente não consegue ver muita diferença nelas, a não ser o tamanho, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma imagem para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Células teca luteínicas em cima, células granulosas luteínicas embaixo, tá? Não tem muita diferença, as células teclutênicas são menores e as granulosas lutênicas são maiores. A maior diferença delas vai ser no hormônio que cada uma vai produzir, mas isso é matéria da teórica, tá? Então, aí o que acontece? Quando o corpo lúteo já começa a se degenerar, ele vai produzir uma cicatriz, né? Chamada corpo albicans, né? É, o corpo albicans, ele vai ser uma cicatriz, né? Que a gente consegue ver mais esbranquiçada, porque fibroblastos adjacentes vão invadir a área onde estão os restos de corpo lúteo, que está sendo fagocitado por macrófagos, e vão criar lá uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. Por isso, ele é chamado de corpo albicans, que significa corpo branco, por causa da grande quantidade de colágeno que deixa ele com essa aparência mais clara, né? Ele não se cora tão bem. Bom, de ovário é isso. Agora a gente vai passar. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Corpo albicans. Olha, tá vendo? Ele é mais clarinho porque ele não se cora tanto pela quantidade de colágeno. Acho que é só aquela imagem ali mesmo, só aquela lâmina que tem mesmo. Então, agora vamos falar da tuba uterina. A tuba uterina, ela vai ser constituída por uma camada mucosa, uma muscular e uma serosa, né?
A camada mucosa vai ser constituída de epitélio colunar simples e lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Esse epitélio, ele vai ter células ciliadas, assim como ele vai ter células secretoras, né? Que aí, no caso, as secretoras não possuem cílios, tá? Então, eu tenho essa lâmina aqui para mostrar para vocês, né? Vocês conseguem ver que a mucosa da tuba uterina vai ter muitas pregas, né? E o eixo de sustentação dessas pregas da mucosa vai ser exatamente a sua lâmina própria. Deixa eu ver aqui outras. Eu acho que tem outras lâminas para mostrar. Só um minutinho. Cadê? Ih, gente. Não, não é aqui não. Deixa eu ver, acho que é aqui. Cadê? Ah, aqui, ó, tuba uterina. A lá, mucosa preguiada, como vocês podem ver. E aí, o que acontece? Nas vacas e, se eu não me engano, nas porcas, tem aqui nesse slide. A mucosa da tuba uterina delas não vai ser, as células, né, do epitélio dessa mucosa não vão ser, na verdade, né, no plural, aqui. Na vaca e na porca, o epitélio, ele não vai ser colunar simples, né? Ele vai ser um epitélio cilíndrico pseudoestratificado em algumas regiões, mas ainda assim, né, com células algumas ciliadas e algumas células secretoras, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui só pra mostrar essas lâminas para vocês. Olha lá, bem preguiada, você consegue ver o lúmen, dá para ver ali a mucosa, a lâmina própria, né? Aqui, ó. A camada muscular aqui também dá para ver, dá para enxergar, né? Muscular aqui, ó, prega na mucosa, lâmina própria, epitélio. Enfim, é isso. Aqui, ó, mais duas lâminas. Legal, né? Ah, nessa daqui a gente consegue inclusive ver lá a camada mucosa, a lâmina própria, a muscular, tem ali uma. E a serosa, né? Que é essa última aqui. Ali tá escrito submucosa, mas eu acho que a pessoa quis escrever, na verdade, lâmina própria. Acho que ela escreveu errado, né? Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o útero. O que acontece? O útero, ele vai ser formado por 3 camadas, né? A gente vai ter o endométrio, o miométrio e o perimétrio. E aí, o que acontece? O endométrio, ele é composto por epitélio simples cilíndrico com células ciliares, simples cilíndrico com células ciliadas e células secretoras. A gente vai ter a lâmina própria com glândulas tubulares simples. E aqui, essa foi a única lâmina que eu consegui encontrar para vocês. A gente vê a diferença do útero durante sua fase proliferativa e durante sua fase secretora. Qual a diferença entre as duas? Na fase secretora, o útero ele perdeu ali a sua camada funcional, que é aquela camada do endométrio que descama, né, durante o período menstrual, enfim. E aí ele ficou só com sua camada basal, por isso que a luz dele tá maior, tá bom? O que acontece? Uma coisa interessante da gente saber é o útero de ruminantes, ele vai ter as chamadas carúnculas uterinas, né? Essas carúnculas uterinas, elas nada mais são que estruturas que vão se ligar aos cotilédones da placenta. Porque aí, quando o animal, quando a vaca, por exemplo, estiver grávida, estiver prenha, a placenta, ela vai ter os cotilédones, né? Que eles vão se ligar, né, muito firmemente às carúnculas uterinas, e ali eles vão fazer trocas, né, de nutrientes, enfim, entre a mãe e o feto, tá bom? Então, eu tenho aqui só uma lâmina para mostrar para vocês, infelizmente, de carúncula, que é essa daqui, tá? Mas vocês conseguem ver ali que é uma estrutura, é um crescimento a mais que a gente consegue ver no endométrio do útero, né?
Enfim, aí você viu carúncula, pode colocar útero de ruminantes, tá bom? Aqui a gente tem uma visão macroscópica só para mostrar para vocês o que que é a carúncula uterina, tá bom? Aqui a gente tem as carúnculas uterinas e os cotilédones ali na placenta. Você vê que eles se ligam, né, muito firmemente e eles vão ter essa serventia de trocar nutrientes. O miométrio, ele vai ser composto por fibras musculares lisas, né, e o perimétrio de tecido conjuntivo, né, que vai ser uma camada serosa. Bom, então, agora eu quero falar com vocês sobre o oviduto das aves, tá bom? O que acontece? O oviduto das aves, ele vai ser muito característico. Vocês vão bater o olho, vocês vão saber. Porque olha como que ele é. Você consegue ver os folículos são, assim, estão dispostos em todo o ovário, né? Enfim, é, você não consegue ver ali o cúmulo zoóforos, né? E, enfim, não tem não tenho muitas lâminas para mostrar para vocês, infelizmente é só essa mesmo. Mas eu acho que eu tenho algumas lâminas para mostrar para vocês da, do oviduto. Já ia falar da tuba uterina, olha que loucura. Aqui o ovário e o oviduto de ave, tá? A gente vai ter ali eh, da mesma forma que nos outros animais, o epitélio, né? Que vai ser cilíndrico ou cúbico simples, né? Nos outros animais é cúbico ou pavimentoso simples. A gente vai ter a túnica albugínea. Assim, é um pouco complicado de enxergar. Provavelmente na lâmina vocês vão ver dessa forma aqui, tá? Dificilmente vocês vão conseguir ver túnica albugínea, enfim. Geralmente os professores focam mais nos folículos. É, E é isso, a gente vai ter ali o córtex, a região medular, né? Cada um com seu estroma, a região medular com vasos, porque como eu disse, é uma região é, de. Ai, me fugiu a palavra. Ih, gente, me fugiu a palavra. É a região que vai irrigar, né? O ovário. Enfim, e é isso. O córtex vai ser a região onde vão se concentrar os folículos ovarianos. E aqui eu tenho só uma lâmina para mostrar para vocês, infelizmente, de oviduto de ave, né? A gente vai ter também ali a mucosa com pregas. O epitélio vai ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado, né? A gente vai ter uma camada muscular e também uma camada serosa. Mas eu vou falar para vocês, dificilmente vocês vão ver oviduto de ave, né? Na verdade, não precisa, não sei porque eu tô falando oviduto de ave, se é oviduto já é de ave, né? Mas dificilmente vocês vão ver. Geralmente os professores colocam mais a tuba uterina. E é isso, gente. Desculpa, assim, né? Essa parte de ave, a, o fato da o útero de ruminantes. Infelizmente, não consegui achar muitas lâminas para apresentar para vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Se a gente não souber, a gente passa para as professoras. Enfim, é, é isso. Obrigada pela atenção de vocês. E desculpa mesmo a demora mais uma vez, tá bom? É isso. Tchau. Beijo.